Vamos lá então, pessoal, abra comigo, por favor, em Gênesis capítulo de número 32, a partir do verso de número 22. Eu estou com meu filho aqui, o Ian. Minha outra filha ficou em casa com a mamãe, né, filho? Gênesis 22, 32. Opa, Gênesis 32, verso 22. O tema da mensagem essa noite é regeneração. Gênesis 32, 22, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o vale de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo aquilo que ele tinha. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem se colocou a lutar contra ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e essa se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, até que me abençoes. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus, com os homens, prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. E o homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao nome o lugar de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha alma foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou a Peniel e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí. O tema da mensagem essa noite é regeneração. O que é regeneração? É uma doutrina bíblica que mostra que Deus ele transforma o velho homem em um novo homem, que ele tira a natureza velha de pecado, de corrupção, e coloca dentro desse homem ou dessa mulher uma nova natureza. Ele tira o apetite pelo pecado e começa a colocar o apetite por coisas santas, pelo que é sagrado. Você passa a amar tudo aquilo que Deus ama e a odiar tudo aquilo que Deus odeia. No Novo Testamento, a doutrina da regeneração ela tem um apelido, que é a doutrina do novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. De fato, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E ali explicitamente nós vemos a doutrina da regeneração, quando todas as coisas se fazem novas em nossa mente. Se o Espírito Santo ele habita em algum lugar, ele habita na nossa mente. Ele renova a nossa mente. Ele dá um novo entendimento a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas a doutrina da regeneração do Novo Testamento ela não está ou do novo nascimento, ela não está presente somente no Novo Testamento. Ela é revelada plenamente no Novo Testamento, mas ela também está velada no Antigo Testamento. Nós conseguimos ver registros, pistas dessa teologia, dessa doutrina que nos mostra que Deus transforma a vida de uma pessoa. E para mostrar isso para vocês essa noite, eu escolhi a vida de Jacó. Isso mesmo, Jacó. Um homem ímpio, um homem enganador, um homem que não tem apetites espirituais, um homem que tudo que conhece é carne. O nome dele é Jacó, pelo amor de Deus. Significa enganador, aquele que passa a dianteira, aquele que deixa os outros para trás, trapaceiro. Ninguém é melhor para a gente perceber o efeito da doutrina da regeneração, senão Jacó. E a gente começa no verso de número 22, onde nós vemos que naquela mesma noite, ele se levantou e tomando as suas 2 mulheres, 2 servas e seus 11 filhos,
e toda a sua comitiva, toda a sua família, toda a sua caravana, ele atravessa o vale de Jaboque. Jacó havia passado uma temporada ali junto com o seu sogro Labão. Depois de enganar o próprio irmão mais velho, ele é obrigado a fugir, e ele se refugia ali com Labão. E como Provérbios diz que a vida do ímpio vai de mal a pior, enganando e sendo enganados, ele prova isso na sua própria pele. Ele enganou o irmão, o sogro o enganou. Essa é a vida do ímpio. Ora ele engana, ora ele é enganado, ora ele mente, ora mentem para ele, ora ele consegue dar o golpe na praça, ora ele leva uma rasteira. Esse é o retrato do homem ímpio. E para fugir daquela situação de engano, para fugir daquela situação de estelionato, ele é capaz de tudo. Porque ele quer viver bem, ele quer bem-estar, ele quer ser abençoado, ele quer viver em paz com a sua família. Esse é o retrato do homem ímpio. O homem ímpio, ele não quer Deus. O homem ímpio, ele quer a bênção de Deus. Ele não quer a presença de Deus. Ele não tem apetite espiritual. Ele quer uma casa boa, ele quer comida na mesa, e ele quer que ninguém encha a paciência dele. Essa é a vida do homem ímpio. Você se lembra bem. Porque antes de conhecer a Cristo, você mesmo era assim. Tudo que você pensava era em você. Era uma vida egoísta e ensimesmada. O seu futuro era dinheiro, bem-estar, sua casinha, seu carrinho, seu barquinho. Essa é a vida do homem ímpio. E Jacó é isso. Ele é capaz de tudo para ser abençoado. Ele é capaz de tudo para ter a melhor vida que ele pode ter. Ele é capaz de atravessar um vale à noite, sem luz pública. Ele pega toda a sua caravana e foge, atravessa um vale inteiro à noite, buscando bem-estar. Ele não atravessa só um vale, ele atravessa, como diz o verso número 23, o ribeiro. E quando ele atravessa um ribeiro, eu quero que você entenda que não é um ribeirinho, não é um riachinho, é rio caudaloso. É um rio de água corrente violenta. E ele atravessa esse rio à noite, porque ele quer bem-estar. Ele quer fugir do seu sogro Labão e ele quer montar a sua própria vida. E não contente em passar, ele faz toda a sua família passar. Ele faz as suas mulheres passarem. Ele faz os seus filhos passarem. Ele faz os seus servos, os seus gados passarem. Ele não se importa em colocar a vida de todo mundo em risco, se isso significa ter uma vida boa. Os fins justificam os meios para Jacó. Vale tudo pela bênção. Vale tudo pelo bem-estar. E qualquer semelhança com o teu vizinho não é mera coincidência. Eu tenho certeza que você nunca trabalhou com alguém que era capaz de mentir para ganhar uma promoção. Você nunca conheceu essa pessoa. Não é? Você nunca conheceu alguém que era capaz de bajular, de dar rasteira, de enganar, de mentir para conseguir uma posição melhor no trabalho. Você nunca conheceu alguém assim, não é verdade? Essa figura ela não existe. Todos nós conhecemos pessoas que são capazes de tudo e qualquer coisa pela sua própria felicidade. Talvez outrora, antes de Cristo, você mesmo era assim. Capaz de fazer qualquer coisa para ter uma vida boa. Capaz de deixar qualquer um para trás, ou colocar qualquer em risco,
ou não pensava na sua família, nos seus filhos, na sua mulher, no seu esposo, você não pensava em ninguém, senão em você e na sua própria felicidade. Eu vejo aí fora casamentos destroçados, porque o homem ele quer ter a sua felicidade, nem que a sua felicidade seja amante, nem que a sua felicidade seja o bar, nem que a sua felicidade seja 1 litro de cachaça. Ele pensa nele. Se os filhos vão ter o que comer, se a luz vai ser cortada, se vai ter água no outro dia, ele não está nem aí, ele pensa nele. Jacó é assim, Jacó é esse enganador, Jacó é esse homem irregenerado que não pensa em ninguém senão nele. Mas o pior, não é que Jacó é assim. O pior é que Jacó é o seu retrato. Jacó é o meu retrato. Ele é o retrato de todos aqueles que não andam com Deus. O retrato de todos aqueles que não conhecem a Deus. Esse é Jacó. E do nada, e de repente, acontece algo na vida de Jacó que muda totalmente a sua vida. É um giro de 360 graus que muda toda a sua história. Verso de número 24. Depois de ser capaz de fazer tudo e qualquer coisa para garantir a própria felicidade, porém Jacó ficou sozinho. Vocês não acham estranho o ritmo desse texto? Vocês não conseguiram perceber nada de sobrenatural aqui? Jacó não estava sozinho, pessoal. Jacó estava com uma caravana bem grande, tá? E de repente o texto está me dizendo que ele ficou sozinho. Mas como? Como Jacó ficou sozinho? Estava cheio de gente ali, de repente ele fica sozinho. Deus fez Jacó ficar sozinho. E Deus, por vezes, faz o homem natural, faz o homem comum ficar sozinho, abandonado, sem família, sem amigos, sem ter com quem contar, para garantir a ele um encontro com a sua pessoa. O que eu vim pregar para vocês essa noite não é religião, porque religião é o homem em busca de Deus. O que eu vim pregar para vocês essa noite é Deus em busca do homem. E Deus foi buscar Jacó. Deus está interessado na vida de Jacó, como Deus está interessado na sua vida. Então para de se perguntar por que eu fui abandonado, por que eu estou sozinho, e perceba que esse é o melhor momento da sua vida, porque Deus está promovendo o encontro com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como continua o verso. E um homem se colocou a lutar com ele até o romper do dia. A identidade desse homem é até então desconhecida. Alguns dizem que é um anjo, certamente é um mensageiro do Senhor. Outros dizem que é a figura de Jacó lutando contra si mesmo. E há quem diga que é uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E eu sou mais tendencioso a essa última. Eu acredito que é Jesus que aparece para Jacó. A segunda pessoa da Trindade, ou Filho, se você preferir. Eu acredito que uma aparição de Jesus no Antigo Testamento e que Jacó trava uma batalha com ele, que Jacó luta com ele. A conversão, meus irmãos, não é um fenômeno indolor. A conversão ela não é um fenômeno calmo. A conversão ela é radical. A conversão ela é ruptura. A conversão ela é guerra. A conversão ela é briga.
É Deus arrancando o poder do pecado e dos demônios de sobre a sua mente para levar você para o reino da sua maravilhosa luz. É luta, é briga. E uma luta com Deus, ela deixa marcas. E o anjo, o mensageiro, verso 25, quando percebeu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de Jacó. Eles lutaram horas, era noite, era madrugada, e eles lutaram até o romper do dia. E o anjo foi lá e tocou na junta de Jacó, na coxa dele, porque viu que não conseguia prevalecer contra ele. Você acha mesmo que o anjo não conseguia prevalecer contra Jacó? Você acha mesmo? Na história do rei Davi, a gente percebe que um único anjo matou milhares de pessoas depois que Davi pintou o censo. Quem é Jacó? Ninguém. Eu acredito que essa luta aqui é uma luta pedagógica. Uma luta pedagógica. Eu acredito que Deus ele luta com Jacó e deixa ele brigar. Pelo mesmo motivo que eu chego em casa, eu brigo com meu filho. Quando eu chego em casa, eu tiro meu relógio. Eu falo, filho, vamos lutar. Agora ele está fazendo jiu-jitsu, está em faixa cinza de jiu-jitsu. Está um pouquinho mais difícil, mas eu ainda prevaleço. 7 anos. E a gente brinca, e a gente luta. E horas eu deixo ele ganhar, horas eu estou por cima, eu fico brigando com ele. Por quê? Eu quero ensinar para ele a hombridade. Eu quero ensinar para ele que a luta é feita de briga. Que você tem que encarar os desafios. Eu estou gerando e incutindo esses valores nele. Eu acredito que Deus também quer ensinar alguma coisa para Jacó. Deus quer mostrar para ele, olha, tudo que você fez até hoje na sua vida é briga atrás de briga. Tudo que você conseguiu até hoje foi guerra. Abandonou seu pai, brigou com seu irmão, foi enganado por Labão. Tudo que você fez até hoje foi briga. Você não está cansado? Você não se cansa de lutar com homens o tempo todo? Você não está vazio, Jacó? Faz sentido essas brigas intermináveis, essas guerras intermináveis? Faz sentido? Viver de mentira, viver de engano? Eu acredito que é isso que Deus está ensinando para Jacó. Meus irmãos, o mundo só traz vazio. O mundo não tem sentido. O livro do pregador Eclesiastes já mostra que tudo nesse mundo é vaidade. Vaidade das vaidades, não tem sentido algum. As pessoas sentem esse vazio aí fora. E quando nós abordarmos elas para pregar o Evangelho, a gente pode perguntar, você é feliz? Você é preenchido? Esse mundo te preenche? Esse mundo é suficiente para você? E pode ter certeza que os sinceros vão responder, não, não é. Agostinho colocou isso muito bem, ele disse o seguinte: inquieto está o nosso coração, Senhor, e inquieto continuará, enquanto não aprender a repousar em Ti. O destino de todo homem é o Criador. Nós fomos feitos para Deus. E enquanto não saciarmos os nossos apetites em Deus, tudo nesse mundo será pequeno. C.S. Lewis colocou isso de uma outra maneira, ele diz o seguinte: se tudo nesse mundo não consegue, se nada nesse mundo consegue me preencher, eu só posso concluir que eu fui feito para algo que vai além desse mundo. Vocês percebem? É vazio, é vaidade de vaidades, é mentira, é guerra atrás de guerra, e nada consegue preencher a vida de Jacó. Verso 26.
O anjo diz: deixa-me ir, porque o dia já vem se rompendo. Porém, Jacó respondeu: eu não te deixarei ir, enquanto não se tornar o meu amigo. É isso que está escrito no texto, não é? Não é isso, não? Eu não te deixarei ir, enquanto não me dares a sua presença. É isso? Não. Eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Esse é o sentimento do homem comum. Quando a gente fala de vazio, e quando a gente fala que nada nesse mundo preenche, eles falam: é verdade, eu vou para a igreja porque eu vou buscar a minha bênção. Eles não querem um abençoador. Eles não querem amizade com Deus. Estão longe de desejar um relacionamento verdadeiro com Deus, o Deus Pai e o seu único Filho Jesus Cristo. Não querem isso. Eles querem a bênção. Existem inclusive falsas igrejas cuja placa tem as mãos assim, ó. As mãos segurando o mundo. E aí está escrito aqui embaixo: a mão de Deus está aqui. É a mão. Eu não quero a boca, eu não quero a palavra de Deus. É a mão, não é a presença de Deus. É a mão, não é a pessoa de Deus. Eles conseguiram reduzir Deus a uma mão. É uma mão. Vocês lembram da família Adams? Que tinha uma mãozinha? Uma mãozinha que ia para lá, para cá. Era útil, ajudava. Aquela série é interessante. Porque mostra que a gente não quer a presença de pessoas. A gente não quer alguém do nosso lado. Tudo que a gente quer é uma mãozinha. E o que o homem comum quer é uma mãozinha da parte de Deus. O Evangelho é Deus te chamando para ser seu amigo. O Evangelho é Deus te chamando para dividir uma vida com você. O Evangelho é Deus querendo a sua presença. É Deus querendo lhe dar a presença dEle. O Evangelho é Deus se fazendo um homem para te resgatar, para que você possa andar com Ele. Deus não é uma mão, não reduza Deus a uma bênção. Deus é uma pessoa e essa pessoa te deseja, ela te quer e ela vai te buscar. Esse é o Evangelho. Mas Jacó não quer isso. Jacó fala: não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. E aí o anjo diz o seguinte: qual é o teu nome? Verso 27. O anjo perguntou: qual é o teu nome? Jacó, quando o anjo perguntou qual é o teu nome, sabia muito bem do que o anjo estava falando. Porque a última vez que alguém perguntou o nome de Jacó foi há mais de 14 anos atrás. Quando ele bateu na porta do pai, vestido como Esaú, se passando por Esaú, e o pai pergunta: quem é? Qual é o teu nome? E Jacó mentiu: eu sou Esaú, papai. Eu sou Esaú. Jacó, na hora, se lembrou das suas mentiras. Ele não fala o seu nome com orgulho. Quando o anjo pergunta qual é o seu nome, ele não responde que nem o James Bond, sabe? Bom, James Bond. Ele não fala com orgulho. Ele fala: meu nome é enganador. Meu nome é mentiroso. Meu nome é trapaceiro. Eu sou alguém que enganou o irmão e por isso que está nessa situação. Pecado é o meu nome e é o meu sobrenome. Eu sou esse ser. Eu sou pior que político. Eu sou pior que o Sarney. Eu sou pior que Maluf. Eu sou pior que o Lula. Esse é o meu nome.
O encontro com Deus é também um encontro com seus próprios pecados. É também um encontro com os pecados que você mais gosta de cometer. É também um encontro com o pecado que te define. A gente olha e sabe que na nossa cidade tem aqueles personagens. A gente não sabe nem o nome deles mais. O pecado define eles. Olha o cachaceiro descendo aí. Olha ali, ó, a mulher da vida ali. Ou a fofoqueira, aquela ali é a Fifi. O nome da mulher virou Fifi, não sabe nem mais qual é o nome dela. O pecado define. E cada um de nós, antes de Cristo, tínhamos um outro nome. O pecado nos definia. O pecado era a nossa identidade. O pecado era a nossa prática. O pecado era a nossa vida. Esse é o seu retrato antes de Cristo. Por mais asqueroso, terrível e horroroso que seja, essa é a realidade. O Evangelho trata do mundo real. O Evangelho fala a respeito de você sem Deus. E esse é Jacó. E esse é você. Qual é o teu nome? Meu nome é mentiroso. Meu nome é trapaceiro. E o verso de número 28. Jesus diz, o anjo diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Sabe por quê você se chamará Israel? Porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. No original está melhor, está dizendo o seguinte: você lutou com Deus, você lutou com os homens e a sua alma foi salva. É esse o resultado da regeneração. Quando a gente tem um encontro com a nossa malignidade, quando a gente tem um encontro com tudo aquilo que a gente fez de errado, quando Deus ele promove o encontro com Ele, a nossa alma ela é salva e Ele nos dá um novo nome, um novo entendimento, um novo apetite, um novo gosto para a vida. Eu digo isso para vocês com muita vergonha e com conhecimento de causa. Eu tinha 16 anos quando eu me converti. E eu me converti de uma vida toda errada. Eu não estava pensando em Deus, eu estava pensando em mim, eu estava projetando ganhar muito dinheiro, eu estava pensando em como gastar esse dinheiro, enviar. Eu só pensava em mim, eu era uma máquina de ódio e idolatria. Esse era eu. Se você me visse com 16 anos, você nunca ia me chamar para tomar um café, você não ia querer conversar comigo. Só de olhar para mim, desumanizado, você já ia... Eu não quero papo com ele. Mas um dia, Deus teve um encontro comigo. Quando a palavra do Evangelho foi pregada para mim, eu emudeci, meus irmãos. Eu fiquei calado, eu lembro dessas palavras até hoje. O homem me perguntou: o que você quer fazer da sua vida? Eu falei: eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser feliz. Ele falou: mas tem um monte de empresário aí que ganha dinheiro, não é feliz e se atira do 30º andar. Eu falei: é mesmo, né? Ele falou: é. Você sabe qual é o segredo da felicidade verdadeira? É você andar com Jesus. Porque tudo que você está fazendo é morte. Mas a partir do momento que Jesus Cristo ele entra na sua vida, e você percebe que Ele pagou o preço do seu pecado, e você não tem que fazer mais nada, Ele se torna o seu amigo, você pode andar com Ele, e você é feliz. E eu sempre ouvi falar que Jesus Cristo morreu na cruz. Eu lembro até de algumas imagens de Jesus Cristo ali morto na cruz. Mas nunca ninguém tinha me falado com verdade que o fato de Jesus estar na cruz era por minha causa, era para me salvar, era para tirar uma condenação que estava sobre mim. Aí eu continuei: quer dizer então que eu tenho que agora fazer o bem para continuar sendo salvo? Aí a pessoa respondeu: não, você não tem. A partir do momento que Cristo ele paga o seu pecado, Ele paga de uma vez, você o recebe, e agora tudo que você faz é responder ao seu amor com uma vida santa e pura.
Eu fiquei calado, eu não tinha palavras. E eu não tinha entendido, porque até aquele momento nunca ninguém tinha falado aquilo para mim. E a minha vida, meus irmãos, nunca mais foi a mesma. E lá se vão 20 anos. Essa é a minha história. É a história de Jacó, é a minha história. É a história de muitas outras pessoas. É a sua história. É a história de gente que está aí fora e é eleita e ainda não sabe. Mas que você vai pregar para ela e a alma dela também será salva. Quando Deus ele tem um encontro conosco, a gente pode dizer o que está aqui no verso de número 30. Jacó deu ao lugar o nome Peniel, dizendo: de fato eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. É isso que acontece quando Deus tem um encontro conosco. A gente vê Deus tal como Ele é, na pessoa do Filho. A gente o vê e a nossa alma, ela é salva. Essa é a história das nossas vidas. Isso é regeneração. E aí, de repente, eu larguei tudo. Eu larguei uma vida de pecado. Os meus amigos falam: você enlouqueceu? O que aconteceu com você? Eu falei: não, eu não quero mais isso. Não, mas a igreja está te fazendo lavagem cerebral. Eu falei: não, eu estou fazendo porque eu quero. Mas eu não gosto mais de fazer isso que vocês fazem. Agora eu quero fazer outras coisas. E os meus apetites se tornaram outros. Eu tive prazer em ler a Bíblia a noite inteira. A Bíblia, que para mim era um livro arcaico, antigo e chato, agora tinha um novo significado. Agora eu queria novas amizades. Agora eu só queria falar de Deus, de Deus, de Deus o tempo todo. E é assim na vida da gente. Eu já preguei para tantas pessoas, imorais, jovens, idosos, pessoas de todos os tipos, todas elas abandonaram seus pecados e nunca mais voltaram. Glória a Deus. Não, Ivan, mas eu sou esquecido, ninguém se lembra de mim. Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, vi Deus face a face e a minha alma foi salva. O tempo passou, as décadas passaram, os séculos passaram. Jacó comprou uma certa propriedade, e ali tinha um poço. Séculos depois, uma mulher foi tirar água nesse mesmo poço, poço de Jacó. Aquela mulher que era esquecida pela sociedade, ninguém olhava para ela, ninguém se importava com ela, ela achando que Deus havia esquecido. Ela foi tirar a água do poço de Jacó. Sabe quem estava no poço de Jacó esperando por ela? Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, Senhor. E ele fala: mulher, me dá de beber um pouco dessa água. Ele continua: se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria e eu te daria água viva, água que jorra para a vida eterna. E aquela mulher não tem alternativa se não virar a primeira missionária que se tem notícia. Ela volta para aquela mesma sociedade que a discriminava, que não se importava com ela, e ela diz o seguinte: venham escutar esse homem, porque ele falou de tudo aquilo que eu tenho feito, que não é bom, e a minha alma foi salva. Deus continua a promover encontros. Deus continua resgatando pessoas. O Evangelho não morreu. Pregue a palavra de Deus com esperança. Porque esses bancos vazios, eles têm nome e sobrenome. Deus tem eleitos e Ele há de trazer nesse lugar. Pode ter certeza disso. No meio disso tudo, Jacó estava brigando com o anjo toca na coxa. E aí Jacó fala: eu venci, o anjo o abençoou. Por quê? Porque quando você é salvo, você pode ser abençoado. Agora você consegue usufruir das coisas. Agora você consegue ter dinheiro sem dinheiro ser seu dono.
Agora você consegue ter alguém na sua vida sem essa pessoa ser o seu Deus. Uma esposa, um marido. Agora você tem equilíbrio ao utilizar as boas coisas do mundo, porque Deus, Ele é o teu dono, Deus, Ele é o seu Senhor. Então agora o anjo abençoa. Mas aí Jacó de repente, o que aconteceu? Eu estou mancando. Porque o anjo tocou na coxa de Jacó. No meio daquele jiu-jitsu todo, Jacó não percebeu, mas o anjo toca ali na coxa dele e fica mancando. Qual que é a aplicação que eu tenho para você? Tem judeu na cidade? Tem judeu na cidade? Não tem judeu? Pega o teu carro, vai para alguma sinagoga, vai arranjar um judeu. Caça um judeu. Chama ele para almoçar. Pede frango. Sabe por quê? O frango ele vem com 2 coxas. As 2 vão ficar para você. É verdade. A coxa é a parte mais deliciosa do frango, é ou não é? E as 2 vão ficar para você. Porque até hoje, os judeus não comem da coxa. Por conta do encontro que o patriarca teve com Deus. Toda a descendência dele tem respeito por esse momento. Irmão, o evangelho ele não para em você. Deus teve um encontro com você, mas ele vai continuar através de você. Você tem familiares, você tem amigos, você tem colegas, você tem pessoas no seu círculo mais íntimo. Pregue o evangelho para eles. E pregue com verdade, pregue com ousadia, pregue com paixão, porque eles hão de ser influenciados pelo seu testemunho e pela palavra da sua boca. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza. O evangelho ele é poderosíssimo. Ele é o fenômeno mais poderoso do mundo. Porque uma bala, um tiro, pode fazer o coração parar, mas não pode transformar a vida humana. O evangelho é o único que pode transformar o coração em algo completamente novo. O interessante é que no Novo Testamento nós encontramos mais paralelos. A gente vê aqui nessa passagem o fato de que Deus tocou em Jacó. Eu disse que Deus tocou em Jacó. Mas no Novo Testamento nós encontramos uma mulher que ela toca em Deus. Vocês se lembram dessa mulher? Uma mulher que ela chega por trás da multidão, ela tem um sangramento e ela toca na orla de Jesus, ela toca na orla do próprio Deus encarnado e ela é curada. Ela toca em Deus. Muitos hinos foram feitos por conta desse toque que ela faz ali em Jesus. E quando eu era pentecostal, eu olhava para essa passagem e eu falo, eu quero tocar em Jesus também. Eu quero tocar em Deus também. E eu subi o monte e ficava 48 horas ali, porque eu queria tocar em Deus, que nem aquela mulher. Ô Ivan, mas vem cá, fala para mim com verdade, o que você quer dizer com tocar em Deus? Eu não tenho a menor ideia. Não sei. Mas a gente subia do mesmo jeito, a gente queria tocar em Deus. Até eu perceber que melhor do que tocar em Deus é ser tocado por Ele. Percebe? Se a gente comparar essas 2 passagens, quando a mulher toca em Jesus, o seu nome não muda. Inclusive a gente nem sabe o nome dela, mas o nome de Jacó muda, porque ele é feito uma nova pessoa. Quando essa mulher toca em Jesus, as suas circunstâncias mudam. Mas quando Deus toca em Jacó, é Ele quem muda, é a sua pessoa quem muda. Quando aquela mulher toca em Deus, a sua saúde muda, mas quando Deus toca em Jacó, a sua saúde é prejudicada, ele fica manco de uma coxa, para que ele possa perceber o encontro que ele teve com Jesus. Aquilo que aquela mulher conseguiu, que era tocar em Deus, ficou aqui na terra.
Mas quando Deus ele toca em Jacó, o seu efeito é eterno. O Evangelho é a mensagem que você vai carregar para a eternidade. O Evangelho é aquilo que está para além daqui. Quando as circunstâncias elas tentarem mentir para você, com muita preocupação, com muito apego a esse mundo, lembre-se que você não foi feito para esse mundo. Lembre-se que você foi tocado por Deus. Lembre-se que você é amigo de Deus. Lembre-se que Ele te atraiu para si mesmo. E você será para sempre dele. Melhor do que tocar em Deus é ser tocado por Ele. E você foi tocado por Deus.